Mais de 20 motivos para você não se mudar para os Estados Unidos. Você que me acompanha há mais tempo já sabe que eu morei nos Estados Unidos, fui estudante lá, fiz parte da minha graduação, fiz estágio nos Estados Unidos, ganhei em dólar, fui pesquisador na Universidade de Harvard, conquistei um diploma internacional, fiz um monte de coisa maneira. Depois disso, fui viver na Europa, depois disso, fui viver na Ásia. Tenho essa experiência de mundo, eu quero compartilhar um pouquinho das minhas percepções morando lá, mas principalmente as percepções dos meus alunos. Eu já tive mais de 10 mil alunos aprovados em processos internacionais e a maior parte deles vão para os Estados Unidos. E eu quero trazer uma percepção muito prática, principalmente para você que nunca saiu do Brasil e nunca conheceu o país, para você entender como que é o dia a dia lá e algumas coisas que, na minha opinião, você precisa refletir antes de decidir se mudar para lá. E a primeira delas são regras e leis. O pessoal lá gosta de criar regra para tudo. Só para você ter uma ideia, existem condomínios em que todas as casas do condomínio são obrigadas a construir no mesmo formato, a pintar a parede da mesma cor, a plantar somente um tipo de árvore. O pessoal lá cria umas regras muito aleatórias e para você que não curte isso, talvez não seja algo tão bacana para você. Por exemplo, se você estiver ouvindo música alta na sua casa, um vizinho pode chamar a polícia para ir lá e te repreender. Ou se você for para a praia, levar uma caixinha de som e começar a beber numa praia nos Estados Unidos, cara, existe chance até de você ir preso por causa da bebida em público. As regras de convívio social, elas são muito bem explícitas e a lei, ela é extremamente efetiva. Ou seja, se você descumprir alguma coisa, com certeza alguém vai te pegar, seja uma câmera de monitoramento ou algum policial. Eu mesmo já levei uma multa nos Estados Unidos porque eu estava dirigindo na rodovia 3 quilômetros por hora a mais do que o permitido. E lá, como não tem radar, um guardinha estava escondido na grama, só com o negocinho ali do radar me olhando. Passei, foi atrás de mim, pediu para encostar e daí não tenho o que fazer. De fato, eu estava errado e levei uma multa. Para quem gosta de direitos trabalhistas, os Estados Unidos não é um bom país. Então, pessoas que gostam de ficar amarradas em contratos em que você tem que chegar na empresa 7 da manhã, bater cartão, sair da empresa 5 da tarde, 6 da tarde, 13º, esse monte de coisa, Estados Unidos não é um país bom para você. Você não vai gostar. Ele é um país que tem uma visão mais empreendedora e é como se cada pessoa tivesse a sua própria empresa ou se comportasse como se ela fosse o empreendedor da sua própria carreira, o que na minha opinião é fenomenal. Eu amava isso. Por exemplo, quando eu trabalhava na Universidade de Harvard, eu tinha meus projetos para entregar e uma vez por semana eu fazia uma reunião de status, de como que estava indo, de dificuldades, o que deu errado e o que deu certo, o que estava atrasado, o que estava adiantado, o que estava no prazo e qual que era a perspectiva total do projeto. Ou seja, eu era recompensado baseado na entrega que eu fazia, no projeto que eu desenvolvi e na importância daquilo que eu estava criando. Eu não tinha código de vestimenta, então muitas vezes eu e até meus chefes, que eram diretores de grandes departamentos de Harvard, a galera ia de chinelo, a galera ia de bermuda. Tem muita gente que colocava sunga e começava a correr no campus da universidade durante o intervalo. Aliás, nem existia intervalo porque a gente criava o nosso próprio horário. Então sempre tinha uma liberdade fenomenal. Não tinha hora de entrada, não tinha que bater ponto, não tinha código de vestimenta, não tinha horário de almoço, não tinha horário de janta, podia comer qualquer horário, podia fazer 30 minutos de almoço ou podia fazer 3 horas. E o principal, não tinha ninguém no meu pé microgerenciando o meu trabalho, ficando de olho ali se eu estava fazendo as coisas certas ou não. Toda semana eu tinha 1 hora para apresentar o que eu fiz durante a semana inteira e era o único ponto de contato que eu tinha com o meu chefe, que era um dos diretores do departamento de engenharia de Harvard. Então eu podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, com total autonomia. Só precisava entregar os projetos nas datas programadas e os resultados esperados. E acabou. Eu amava isso, mas eu sei que não é para todo mundo. Terceiro motivo, se você quer fazer tudo de qualquer jeito, sem documentação, sem uma consultoria, sem fazer as coisas seguindo a lei, você vai se dar muito mal. Muita gente fica ilegal nesse processo e muita gente nem sabe que está fazendo coisas ilegais. Como por exemplo, algumas coisas são óbvias. Se você vai numa pracinha lá dentro de uma cidade do Brasil, paga lá 70 mil reais para entrar numa van ou fica devendo esse dinheiro para pagar depois, que vai te atravessar pelo México, vai fazer um monte de coisa com você,
você, muita gente nem vai sobreviver o caminho, etc. Isso daí é meio óbvio que é ilegal. E era até um negócio que a galera entendia um pouquinho, em 1950, sacou? Na era que a galera não tinha informação, não tinha conhecimento. Mas hoje, você não precisa fazer um negócio desses, pelo amor de Deus. Mas tem algumas coisas que são ilegais que às vezes a galera nem percebe, que é, por exemplo, você entrar como turista num país e tentar trabalhar. Isso é ilegal. Você entrar com visto para você fazer uma coisa, por exemplo, ser babá, e de repente você está começando a trabalhar com outras coisas. Isso é legal. E se você tá afim de dar esse jeitinho brasileiro, de tentar se adaptar, de depois eu vejo, vou me aventurando aqui, eu recomendo que você não vá. E não é nem só por você, tá? Aí vai para um outro motivo. É pela sua família. Uma pessoa ilegal fora, mesmo que ela nem saiba que ela tá ilegal, vai prejudicar toda a sua família, porque o governo tem no sistema quando você entrou no país. Ou seja, ele sabe se o seu prazo ali dentro, por exemplo, no visto de turista, já expirou. Ele consegue ver os detalhes mais profundos sobre a sua vida a partir do momento que você carimbou que você entrou no país. Ele tem todos os seus acessos, então ele sabe tudo que está rolando. E todas as pessoas da sua família vão sofrer por tua culpa. Por exemplo, a maior parte dos meus alunos e mentorados, eles são aprovados em processos internacionais, em bolsas e intercâmbios. Mas é impossível garantir a aprovação de 100%. Então, vira e mexe, sempre tem alguém que acaba reprovando e a gente faz questão de estudar. O que aconteceu com essa pessoa? O método funciona, as bolsas existem, a galera tem mentoria, tem passo a passo, a gente revisa a aplicação para garantir que mesmo que a pessoa tenha escrito tudo errado, a gente vai lá, faz ali toda uma repaginação para melhorar a aplicação da pessoa. A gente faz um trabalho de 360 graus ali, por que ela foi reprovada, com tudo para ter sido aprovada. E a gente teve um caso desses, que a avó tinha entrado ilegal nos Estados Unidos. E por causa de um erro da avó, filha, que foi a mãe dela, a neta não conseguiu ser aprovada por causa da ilegalidade da avó. Se você fica ilegal, você prejudica a sua família inteira. Pai, mãe, irmão, primo, filho, todo mundo. E para quem é jovem e ainda não tem muita família, pensa no futuro. Talvez daqui a pouco você tenha um filho, talvez daqui a pouco você tenha um neto. E você vai ter mais condição financeira, você vai estar mais velho, mais estruturado, você vai levar esse neto, vai levar esse filho para Disney, para ir para Flórida, para fazer alguma coisa fora. Ele não vai conseguir. Ou vai ter muita dificuldade por causa de um erro, uma ilegalidade, uma quebra de lei internacional que você pode ter feito. Uma outra coisa que você tem que ficar ligado é no sistema de saúde. Muita gente fala assim, Estados Unidos não tem SUS, e de fato não tem. A maior parte das pessoas, principalmente que estão desinformadas ou com baixa qualificação, elas podem sim sofrer com o sistema de saúde. Mas lembre-se que em vários estados dos Estados Unidos existem incentivos governamentais, ou seja, o governo paga planos de saúde para você. E, só para você entender certinho, não existe hospital público nos Estados Unidos, só privado. Só que, em vários lugares, você consegue pegar um plano de saúde do governo para utilizar esses hospitais privados sem pagar. Além disso, vou falar dos meus alunos. Quem faz todo o processo certinho, faculdade, mestrado, doutorado fora, se qualifica, consegue um bom trabalho, com bons salários, numa boa empresa, essas boas empresas oferecem também plano de saúde, ou você vai ter grana para pagar seu próprio plano de saúde e com isso vai poder utilizar os melhores hospitais privados do país, ou com baixo custo, ou até mesmo sem custo nenhum, beleza? Uma outra coisa para você ficar ligado é que lá existem faculdades privadas e existem faculdades públicas, só que a faculdade pública também é paga. Inclusive a faculdade pública é mais cara muitas vezes do que a faculdade privada, ou seja, precisa se preparar financeiramente para uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Só que aqui a gente que vem de fora tem um ponto forte, que é brasileiros, angolanos, quem vem de outros países subdesenvolvidos ou países mais pobres, tem muito incentivo de bolsa. E eles deixam separado uma cota para países subdesenvolvidos, uma cota para pessoas de outros países com economias não tão bacanas, que venham de famílias de classe média e de classe baixa, que para eles isso é considerado pobre. E aí você pode aplicar para essas bolsas de estudos. É o meu trabalho desde 2013 preparar brasileiros para serem aprovados nessas bolsas. Se você precisar de ajuda, tem um link aqui embaixo para você se inscrever para a minha turma de mentoria. Tem todo passo a passo, inteligência artificial e ainda minha equipe revisa a sua aplicação para você economizar. Mas saiba que sem preparação para a bolsa,
o custo vai ser de 20 a 80 mil dólares por ano para faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Uma outra coisa para você refletir é se você tem algum parente com algum tipo de doença grave. Imagina uma mãe, um pai com câncer. Você vai fazer a faculdade 4 anos fora. Quem que vai cuidar dos velhinhos? Tem gente que tem suporte, tem gente que não tem. Vai ficar indo, vai ficar voltando? Pensa mais. Imagina que você fez todo o processo certinho da escola M60, passou numa bolsa de estudos, conseguiu uma permissão de trabalho, está estudando com bolsa 100%, está ganhando 2, 4, 5, 10 mil dólares por mês, validou a profissão lá fora através dos estudos e aí deu entrada num processo de cidadania, num processo de green card, numa residência permanente. Muitos processos exigem que você fique no país 1, 2, 3 anos sem poder viajar, enquanto não sai a papelada. Você não pode sair. E se tem alguém doente, como que você vai fazer para visitar? Você também precisa pensar nesse contexto familiar, porque não é só sobre você, né? Para você que empreende no Brasil, tome muito cuidado, porque dependendo do visto que você for tirar, pode ser pedido que você pague os seus impostos no exterior, nos Estados Unidos. E é lei, e se você não cumprir, você pode até ser preso, porque não pagamento de tributos, não pagamento de impostos dá prisão nos Estados Unidos. Ou seja, de repente você está tirando um monte de dividendos da sua empresa está super lucrativa, mas dependendo do visto que você tiver, talvez, mesmo não pagando impostos desses dividendos no Brasil, talvez você tenha que pagar eles nos Estados Unidos. Outro ponto, tome cuidado com contratações quando você estiver nos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Imagina que seu telhado deu um problema. Você chamou um técnico para resolver esse problema no telhado. Ele pode, por exemplo, se ele for meio esperto, te passar 2 valores. Ele vai falar assim: pô, se você quiser eu conserto aqui, o seu telhado vai custar 50 dólares. Vou lá, subo e resolvo. Só que, se você quiser o meu trabalho com seguro, eu vou cobrar 250 dólares para você. Um caso hipotético aqui, tá? Qual que é a treta que muita gente não percebe? Sem seguro? Vamos lá, 50 dólares. Se o cara tá no telhado da sua casa, prestando um trabalho para você, e ele cai, sabe quem que vai pagar o médico desse cara? Sabe quem que vai ter que pagar todos os custos relacionados, por exemplo, ao tempo que ele vai ficar sem trabalhar por causa do braço quebrado ou de alguma outra coisa que aconteceu? Talvez até um seguro de vida para a própria família dele? Você. Então fica muito ligado em prestador de serviço nos Estados Unidos, porque tem algumas regras, tem algumas leis muito diferentes das que a gente está acostumado no Brasil. Outra coisa, você que é pai, você que é mãe, já reparou que em filme americano todas as crianças brincam fora de casa? Você nunca vê em filme americano criança brincando dentro de casa, com amigos, né? Com pessoas de fora. Todo mundo fala, vai lá fora brincar com os amigos, todo mundo vai brincar na rua. E eu entendo que a primeira coisa que o pessoal imagina é, pô, os Estados Unidos é um lugar seguro, pô, não tem muro, pô, as crianças do vizinho vão fazer amizade lá com os gringos e tal. Não. Se uma criança de uma outra família se acidenta dentro da sua casa, quem é o responsável? Você. E não é responsável só legal, é responsável por pagar tratamento, para pagar se quebrou ali uma perna, se aconteceu alguma coisa ali. E se acontecer uma fatalidade, você que vai ter que pagar uma grana que eu sei que você não tem para resolver essa treta. Então, dica para pais, não chama os amiguinhos do filho para vir para dentro de casa, vai brincar fora. Os Estados Unidos é um país extremamente meritocrático. Tudo é por mérito. Entregou mais resultado, vai ganhar mais. Se preparou mais, vai conseguir as melhores oportunidades. Tem um currículo melhor, vai conseguir mais perspectiva de carreira. Estudou numa universidade mais prestigiada, mais difícil de passar, vai ganhar mais do que o outro que estudou numa universidade mediana. Tudo eles vão medir por métricas. Você raramente vai encontrar algum lugar em que a galera tá lá só por estar. Eu passo meu cartão aqui no trabalho, entro, não faço nada e vou embora às 5 da tarde. Isso não existe lá. Nas minhas palavras, eu resumiria dizendo que todo norte-americano acredita que o ser humano existe para produzir, para criar, para somar, para desenvolver, para agregar coisas. Se você não faz isso, você é simplesmente um peso para a sociedade. Outra coisa diferente que eu aprendi morando lá é que o norte-americano ele tem uma pegada diferente do europeu. Quando a gente vai para a Itália, para a França, para alguns países lá, é legal de ver que a galera se veste bem, usa uns perfumes maneiro e tal. E tem até uma brincadeira, uma rixa que ambos os países falam, que é a seguinte: o europeu, vou pegar aqui o italiano, o francês, por exemplo, que são os mais conhecidos pelos brasileiros, que
Paris, Torre Eiffel e etc. são lugares muito visitados por brasileiros, eles dizem que os europeus ganham pouco porque eles deixam muito dinheiro para o governo, porque eles acreditam que o governo vai decidir o que é melhor para a sociedade e reinvestir em estrutura e melhor qualidade de vida para eles. E o pouco que eles ganham, eles pagam aluguel, etc. E eles também não precisam ter muito dinheiro, já que o governo já criou ali um ambiente propício para eles terem uma qualidade de vida bacana. E por isso o pouco dinheiro que ganham é para ter uma qualidade de vida bacana, ter uma casa bacana, pagar o aluguel e comprar roupas legais para se trajar bem, para se vestir bem, sem uma perspectiva tão capitalista, sem uma perspectiva de acúmulo. O norte-americano, por outro lado, ele de fato tem isso daqui que eu vou falar, tá? Eles preferem economizar, eles preferem muitas vezes se vestir de maneira simples, ou como diriam alguns brasileiros, mal vestido, mas ter 1, 2, 5, 10 milhões de dólares guardados na conta. Essa foi uma das coisas que eu mais vi nos Estados Unidos. Cara que parecia morador de rua e que era milionário. Só que ele andava de boa, com muita humildade, inclusive. E isso é algo que eu vi de verdade nos Estados Unidos. A galera é mega capitalista a ponto de acumular riqueza mesmo para eles, para a próxima geração, para os filhos. E a galera daí investe em viagem, em cruzeiro, em experiências extraordinárias e tal. Mas eu vi muita gente que eu olhava e falava, pô, esse cara aí não tem 10 dólares no bolso. E o cara tinha mais de 100 milhões de dólares guardado. E o cara humildaço, gente boníssima. Enquanto isso, vai pra França pra você ver. Cara pobre, lascado, só que tá bem vestido, nariz empinado, não gosta nem de você e nem do próprio francês. Isso eu já vi demais mesmo. Não sei qual que é o certo e qual é o errado, talvez nem exista, mas um pouco das minhas percepções. Nisso, a gente pode encontrar um pouco de desigualdade no mercado de trabalho. Por quê? Quem se preparou mais, quem se qualificou mais, vai sair muito na frente. E para quem não estudou, não se esforçou, não foi um bom aluno na escola, nem fez faculdade, sempre fez o mínimo na vida, pô, esse cara aqui talvez tenha dificuldade de conseguir algum bom trabalho, algum bom salário. Só que esse bom salário é na perspectiva deles, tá? Porque para um brasileiro que trabalha servindo bebida num bar e tirar 4 mil dólares, 6 mil dólares no mês, pô, isso é fenomenal, levando em consideração a economia brasileira. Mas para eles isso é pouco, porque o cara que estudou, teve várias qualificações, né? Foi um bom aluno da M60, pegou bolsa nas melhores universidades, esse cara vai ganhar muito mais. Tem aluno nosso tirando mais de 15 mil dólares por mês, por exemplo, sem experiência nos Estados Unidos, porque teve uma boa formação. Um outro motivo para você não ir para os Estados Unidos é se você tem alguma treta com a tua família. Por exemplo, casal divorciado que estão tretando na justiça pela guarda do filho. Pô, como que tu vai para fora? Como que você vai se mudar para um outro país? Você vai deixar seu filho, sua filha no Brasil? Você vai levar junto? Mas você pode levar? Você tem a guarda da criança? Não tem? Pô, é uma baita treta familiar, né? Eu, na minha opinião, resolveria essa situação antes, junto com a família, antes de pensar numa mudança para fora. Para quem é muito engajado politicamente, você vai poder voltar para as eleições do Brasil, mesmo estando no exterior, se você tiver tudo legalizado, tudo certinho, mas até chegar à sua cidadania dos Estados Unidos, você não pode voltar nas eleições norte-americanas. Ou seja, quando você estiver como estudante, na faculdade, mestrado, doutorado, e até mesmo quando você estiver com visto de trabalho, e até mesmo quando você der a entrada no green card, na residência permanente, você não vai poder participar das eleições nos Estados Unidos, mas pode participar das eleições no Brasil votando dos Estados Unidos. Pessoas que não gostam de se planejar com antecedência vão ter muita dificuldade de ir para os Estados Unidos e para qualquer outro país. Esse talvez seja um dos motivos mais importantes para você não ir para os Estados Unidos, enquanto você decidir não melhorar nisso. E pode acontecer de pelo menos uma vez na vida você fazer um planejamento com antecedência, que vai ser o seu planejamento para se mudar para os Estados Unidos. Mas ele precisa ser feito, porque com quanto mais antecedência você faz, mais você vai economizar. Tem gente que me manda mensagem, fala assim, Tomoso, como que eu faço para ir para Harvard mês que vem? Eu falo, pô, não sei, vai para o deserto do Saara procurar a lâmpada mágica do Aladim para fazer seus 3 pedidos. Não tem como, sacou? E mesmo que você dê a sorte de ser aprovado numa boa instituição, não vai dar tempo de fazer uma aplicação para bolsa de estudos. Então você vai ter que pagar 20, 40, 60, 80 mil dólares por ano para se matricular na faculdade, no mestrado, etc. Então acaba não compensando. Se você quer fazer o processo internacional com baixo custo, você precisa começar a se preparar 1, 2, 3, 5 anos
anos antes. Ou seja, você precisa começar agora para usufruir dos benefícios dessa economia ano que vem, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, dependendo do cenário. E existem sim maneiras de a gente economizar até 99% dos custos internacionais. Pega uma bolsa de estudos, por exemplo, de 100% para faculdade, mestrado ou doutorado, faz estágio enquanto está nos estudos, porque você vai ter permissão para estagiar estudando fora. Depois que se formou com o seu diploma do país, dos Estados Unidos, você tem permissão para trabalhar nesse país, ou seja, você já economizou milhares de dólares com advogado de imigração, com validação de diploma, com transferência da sua profissão daqui para lá. Isso vai ser muito legal para você, você vai poder legalmente trabalhar no país se uma empresa te contratar, e depois de alguns anos trabalhando nessa empresa, você pode dar entrada no seu processo de Green Card. Olha só como fica confortável esse processo. Você começa de baixo. Mas tem gente que quer começar o processo lá da última etapa, do Green Card. Quanto custa? 100 a 300 mil reais. Depende de quantas pessoas da sua família vai com você, depende das comprovações financeiras que você vai proporcionar, depende da sua qualificação técnica e de diversos outros fatores. Não quer investir de 100 a 300 mil reais em processo para pegar um Green Card direto? Vai pelo caminho dos estudos. E se prepare com antecedência para pegar uma bolsa de estudos para já economizar na largada, na primeira oportunidade. Mesmo que você já tenha uma faculdade, vai mudar de área no mestrado. Mesmo que você vai fazer um mestrado de 1 ano, só para conseguir a permissão de trabalho, para você conseguir entrar no mercado de trabalho internacional na sua área, ganhando bem, sem ganhar pouquinho, igual a galera ilegal ou a galera desqualificada, que entra e já vai ali trabalhar em restaurante, vai trabalhar ali em construção civil e etc. E lembra que você não está sozinho nesse processo. Eu sei que não tem nenhuma escola que ensina isso, não tem nenhuma faculdade que ensina isso no Brasil, como ir para o exterior e ter sucesso, ganhar dinheiro, ter uma boa qualificação. As faculdades, as escolas no Brasil não ensinam nem como você ter sucesso no Brasil, quanto mais fora. Então não espere achar esse tipo de informação com facilidade na televisão, na internet, porque não vai ter. E nenhum profissional sério vai te atender de graça, nenhum profissional sério vai te dar mentoria, vai te dar consultoria na faixa. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Até para cortar cabelo você tem que pagar, mas para a hora de se mudar para um outro país, aí você quer de graça. Não existe, né? E eu reforço, a gente já teve mais de 10.200 alunos nossos aprovados em processos internacionais e vai ser um prazer cuidar do seu processo internacional também. Você que quer fazer esse processo do jeito certo e quer economizar até 99% dos custos através de bolsas de estudos, faz a sua pré-inscrição para a próxima turma da Escola M60, lá onde você vai ter o passo a passo, uma inteligência artificial que rastreia a bolsa de estudos, porque menos de 0,1% das bolsas são divulgadas na internet. As melhores bolsas nunca são divulgadas, mas você vai ter acesso a elas dentro do M60 e lá onde eu faço as minhas mentorias e converso com cada indico melhores caminhos, ajudo família, ajudo filho, ajudo universitário, ajudo quem está no ensino médio, ajudo quem quer mudar de carreira. Se o seu objetivo é sair do Brasil, a gente consegue te ajudar. A gente tem uma estrutura com mais de 100 pessoas diretas e indiretas que vão te auxiliar e vão cuidar do seu processo internacional do início até o visto, até depois do visto, quando você tiver de fato se mudando para o exterior e até quando você estiver lá fora e quiser mais perspectiva de carreira, melhoria de salário, melhoria de condições, melhoria de empresas, a gente consegue te ajudar, beleza? Quais desses motivos para não se mudar para os Estados Unidos mais te impactou, mais te chamou a atenção? Comenta aí que vai ser um prazer ouvir a sua opinião. Beijo do Sensei, deixa um joinha para cima, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa a notificação para receber mais vídeos do Sensei aqui toda vez que você entrar no YouTube. Beijo do Sensei, até a próxima. Valeu!